Eu sou a Ju Araújo, eu sou psicóloga organizacional de pequenas empresas e eu ensino empresárias a assumirem as rédeas das suas emoções e destravar o seu negócio em 3 meses. E o tema de hoje foi escolhido a partir de uma camiseta que eu li. Eu passei por uma pessoa que estava usando essa camiseta e me chamou muita atenção a frase que estava escrita. Eu vou pegar aqui para ler bem certinho. A frase é a seguinte: só vive o propósito quem suporta o processo. E aí, na hora, eu já trouxe isso para a realidade das empresas, assim. Então, muita gente fala em propósito, eu falo muito em propósito, sobre gestão nas empresas. E processo também é algo que a gente fala bastante, né, em gestão de empresa. Mas eu acredito que não é um assunto comum casando esses dois conceitos, pensando em empresas, tá? Então, é sobre isso que eu gostaria de falar, né? Só se vive o propósito quem suporta o processo. Então, vamos lá, sobre o que é esse tema, né, especificamente. Deixa eu tentar trazer, eu vou dar uma pirada, mas eu vou tentar trazer de uma maneira mais fácil para ser digerido, mas eu vou longe, tá? Essa frase, na vida das empresárias, mulheres principalmente, como que na prática ela aparece? Sobre não procrastinar, sobre não desistir, sobre lutar e se sujar e ir até o fim, né? Então, coisa que normalmente nos aconselham sempre a não fazer. Sobre a gente ter um propósito claro, sobre a gente ter um propósito claro, sobre a gente ter sucesso, e normalmente esse sucesso tem a ver com o sucesso que é o sucesso aceitável socialmente, né? Que é o sucesso de ganhar muito dinheiro, de ter poder, de ter status. Então, essa frase específica, ela fala sobre isso, sobre a gente lutar para conquistar o sucesso no final. A questão é que a gente pensa no sucesso, esse sucesso que eu tô falando. E aí, eu queria trazer um pouco dessa ambiguidade dessa frase, principalmente para mulheres. Não que os homens não possam também sentir essa ambiguidade, mas, de forma geral, isso é algo que faz parte da criação feminina. Já vou explicar, né? A princípio parece não fazer sentido, mas olha só. Tem uma música dos Los Hermanos que eu gosto muito, que se chama O Cara Estranho. E ele fala uma parte da música que fala justamente sobre isso, assim. O cara estranho, ele quer vencer a luta sem suar e quer ganhar aplausos sem querer. Ou seja, ele quer chegar no fim maravilhoso, vencer, mas ele não quer passar pela dificuldade. Então, assim, ele quer ganhar a luta sem suar. Existe isso na prática? O que vocês acham? Pensem um pouquinho se existe isso na prática. Bem como fala na música mesmo, se a gente vai lutar, existe como eu lutar sem suar? Não, obviamente, né? Não existe. E como que a gente quer vencer mulheres, né? E a gente não quer porque a gente gosta, a gente quer porque muitas vezes a gente é ensinado e não percebe. Mas a gente quer, né? Digamos assim, a foto da mulher vencedora é aquela mulher linda, de salto alto, maquiada, executiva, muito bem vestida. Maravilhosa. Essa é a cena normalmente que está atrelada ao sucesso feminino. E normalmente essa cena mostra uma mulher maravilhosa que não suou, que está de salto, que não passa muito trabalho. Então, ao mesmo tempo que a gente quer vencer, e a gente sabe que para vencer, né, como eu coloquei a frase ontem, essa frase que fala sobre passar pelo propósito, aliás, pelo processo, e ontem eu trouxe um texto muito legal do Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos, e ele fala sobre isso. Para conseguir chegar até o fim e ser vitorioso, tem que te entregar. Então, a gente tem essa imagem de chegar até o fim, de ganhar, estar lá no pódio, mas não se entregar, porque senão a gente vai se sujar. E no fim, essa frase, a princípio, não é sobre conquistar essa vitória de palco, né? Essa coisa de Barbie, que a gente chega maravilhosa, cabelo escovado, porque isso é uma demanda impossível para as mulheres. E parece doido, mas muitas mulheres que eu atendo, elas vêm com essa demanda de não estar conseguindo vencer, mas elas querem vencer sem suar. Não que elas não queiram se esforçar, mas elas não querem se sujar. E aí, para romper essa barreira, né, da gente vencer igual essa Barbie, eu vou precisar explicar do início aonde começa o nosso problema feminino, tá? A gente vai ter que voltar lá nos primórdios da infância. Aí vai entrar a psicanalista, mas eu preciso falar disso. Só que antes, eu preciso alinhar algumas coisas, tá? Eu preciso deixar claro, até para a gente poder pontuar se faz sentido ou não o que eu tô falando, o que torna a nossa empresa, o nosso negócio, um negócio bem sucedido, que a gente possa ganhar bem com isso, e que o negócio, que a empresa funcione sem que eu precise me esgotar fisicamente e mentalmente. O que eu preciso fazer para esse negócio ser bem sucedido, para ter esse resultado? O que vocês acham? Pensem um pouquinho. O que é necessário que eu faça nessa empresa para ela chegar nesse lugar de ser bem sucedida, me pagar bem e que eu não trabalhe que nem uma louca, né? Vou falar.
Eu vou trazer 3 pilares, que são os 3 pilares que eu costumo ensinar quando eu trabalho a gestão nas empresas, né? Então, assim, uma das coisas que a gente precisa fazer na empresa para ela ser bem-sucedida é pensar, né? A gente precisa estar por trás pensando, a gente precisa ser estratégica. Não tem como a nossa empresa ter sucesso, atingir o público que a gente quer, ter um preço legal, que as pessoas valorizem nosso negócio, se eu não pensar. Não é sorte, a gente não pode depender de sorte. Quem depende de sorte vai ser influenciado pelo azar. Então, a gente precisa pensar. Então, esse pensar é ser estratégico, tá? Então, para a empresa ter sucesso, eu preciso pensar. Um segundo ponto, que é o segundo pilar que eu trago, eu preciso gerenciar. O que é o gerenciar? Eu preciso gerenciar os dados da minha empresa e eu preciso gerenciar as pessoas da minha empresa. Isso significa que eu preciso me posicionar, eu vou precisar ocupar a cadeira do líder, aquela cadeira onde é o maioral, eu preciso estar nessa posição que normalmente é desconfortável para as mulheres, eu preciso direcionar pessoas, eu preciso ensinar pessoas e mais ainda, eu preciso corrigir pessoas. Consequentemente, a correção costuma vir com cara feia, né? E pessoas dizendo que eu não sou legal. Mas eu preciso ocupar essa posição, preciso gerenciar. Então, eu preciso pensar e preciso gerenciar, 2 pilares, mas falta um terceiro. O terceiro pilar é executar. Então, eu já pensei, já estou direcionando as pessoas para executarem aquilo que eu preciso e agora eu preciso colocar a mão na massa. E o que é? Eu preciso fazer o que tem que ser feito. Não quer dizer que eu tenho que fazer o trabalho dos outros, não. Inclusive, não pode fazer isso. Mas eu preciso executar o meu serviço, tá? E executar o meu serviço é fazer o que eu tenho que fazer até dar certo. Porque normalmente fazer o que eu preciso fazer, no início não vai dar resultado. Então eu tenho que me manter fazendo. Então executar é ter consistência nas minhas atividades. Faz sentido o que eu tô falando? Vocês concordam? É isso. Se eu fizer esses 3 pilares, faz sentido que a gente vai chegar no sucesso? Se fizer sentido, eu vou voltar à infância, tá? Quando a gente é pequenininha, eu vou falar, claro, da minha criação, que é o que eu vi, mas eu vou trazer também muito do que eu ouço, tanto no consultório, quanto nos meus atendimentos de consultoria, tá? Com as minhas... Vou pegar só o café aqui. Com as empresárias que eu atendo, tá? Então, assim, o que a gente é ensinado quando pequenininha? E eu vou falar agora basicamente do universo feminino, tá, gente? O que a gente é ensinada mulher pequena? Vamos lá, vamos ver se faz sentido. Mulheres pequenininhas são ensinadas: senta direito, fecha as pernas, não sobe aí que tu vai cair, vai te machucar. Olha que feio, tá com o joelho ralado. A mulher tem que ficar bonita. Vamos trocar essa roupa que tá suja. Isso tô falando das coisas mais gerais, tá? Mas, de forma geral, depois eu vou abrir um pouco mais específico, mas de forma geral, isso eu tô falando da minha geração e provavelmente as outras gerações anteriores. Hoje já está existindo, graças a Deus, um movimento que está livrando as mulheres dessa pressão social, né? Tanto que eu vejo na Liz, né, minha filha tem 2 aninhos, eu já faço uma criação bem diferente, com muito mais liberdade. Mas essa criação que a gente teve, isso eu tô falando nem faz tanto tempo assim. Eu nasci em 84, então assim, essa geração foi criada até os anos 90, mais ou menos, ainda com essa fala de que nós, mulheres, tínhamos que ser perfeitas. Faz sentido para vocês? Vocês já pararam para se dar conta disso? Uma vez uma prima minha compartilhou comigo, era um recorte de um jornal, gente do céu, se eu achar eu vou postar aqui. É um recorte de um jornal da década de 50, por aí 60, de dicas de como a mulher deveria se portar. E aí lá fala, esteja bonita para surpreender o seu marido. Era como se portar num jantar de negócios do marido, era uma coisa assim. Aí tinha uma fotinho da mulher do lado do homem, assim. E o que a mulher devia fazer, era, tipo, passos, assim. E ali falava que ela tinha que ouvir, sorrir, mas não dar a opinião dela. Ela tinha que se arrumar muito bem, porque ela estava ali para mostrar o poder do marido dela. Ela tinha que. Falava várias coisas, assim. Sente ereta, não se solte muito, tipo. Gente, olhando hoje é absurdo, tá? Mas isso era real. E querendo ou não, essas mulheres que ouviram isso uma vida inteira, quando elas criaram as filhas, elas trouxeram muito dessas crenças ou muitas dessas informações que, sem questionar, elas reproduziam, né? E é assim que a gente faz. Então, a importância da gente ter um autoconhecimento para questionar aquilo que não faz sentido. Tá, mas vamos voltar à nossa lógica aqui, o porquê que a questão só se vive o propósito quem suporta o processo. Então, a gente, quando pequenininha, a gente foi, entre aspas, criada para ser perfeita. Ser perfeita era sinônimo de sucesso na década de 50, de 60. Porque ser criada para ser perfeita era para te tornar que tipo de mulher? Vamos questionar isso, né? Uma mulher que não atrapalhava, não vou nem falar da mulher ainda, vou falar da criança, né? Uma criança perfeitinha, e várias vezes eu ouvi isso, a minha mãe dizia assim,
Tu tem que ser mais, não é mais, assim, tu tem que ser perfeita para encantar as pessoas. Então, para as pessoas gostarem de mim, eu tinha que ser perfeita. Ser perfeita era para não atrapalhar a vida dos adultos. Eu lembro que as crianças sentavam na mesa das crianças e os adultos na mesa dos adultos. As crianças não interrompiam os adultos para conversar. Então, as crianças não podiam atrapalhar o adulto, né? As crianças não podiam incomodar, elas tinham que estar ali, sendo perfeitinhas, desempenhando o papel delas, serem submissas, muito provavelmente à vontade do adulto. E aí, agora eu vou trazer mais ainda, assim, né? Quando a gente criança, porque a criança ela tem um ímpeto de conhecer o mundo, de descobrir o mundo. Então, quanto mais novinha, mais ela é curiosa, né? E conforme vai passando o tempo, conforme a gente vai ouvindo essas frases, a gente vai perdendo esse ímpeto, porque tudo que é nos falado vai nos podando. Então, eu vou falar assim muito da Liz. Então, a Liz tem esse movimento. Tudo, ele está na fase dos 2 anos, assim, né? Que é o Terrible Two. Tudo que ela vê a gente fazendo, ela quer fazer igual. Tudo, 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 tudo. E o que eu tento fazer? Não reproduzir o que eu vivenciei. O que eu vivenciei? Então, quando eu via minha mãe fazendo comida, certamente, eu era uma criança como a Liz, eu também queria fazer comida. Aí eu ia até minha mãe, provavelmente, para, posso te ajudar? Posso fazer? Agora é a minha vez. A Liz fala para mim, agora é a minha vez. Então, o que provavelmente minha mãe me dava, né? Então pega aqui para fazer tal coisa, uma coisa bem simples. E aí, quando eu fazia, se eu fizesse tipo, errada, entre aspas, eu sou uma criança, certamente eu fazia errado, porque eu não tinha habilidade nem a destreza para mexer. Então, por exemplo, a Alice faz panqueca comigo, né? Aí ela bate o ovo, eu boto a aveia, ela bate. Metade do ovo cai, a aveia voa para todos os lados. O que nós, crianças, ouvimos quando a gente era pequena? Para de fazer bagunça, tu tá fazendo errado, olha a sujeira que tu tá fazendo, tu tá desperdiçando comida. Isso eu tô falando da criança aprendendo a cozinhar uma panqueca. Claro que eu tô falando de uma criança pequena, mas ela vai treinando, né? Deixa eu botar outras frases aqui também. Então, assim, quando a criança queria ir para a luta, vamos dizer, ir para a luta seria, né, entrar em cena e ajudar e tipo, fazer o processo acontecer, ela era dita, né, tu tá fazendo errado, tu tá se sujando, tu tá fazendo bagunça, tu demora muito, tu é teimosa, porque a Alice fala assim, não, agora eu, não. Aí, às vezes, né, eu lembro que eu ouvia, tu é teimosa, que feio, viu que tu já fez e já deu errado? Me dá aqui que agora é minha vez. Então, tudo era como se o que a criança estivesse fazendo era errado. E no fim não estava errada, ela era só uma criança sem a destreza necessária, mas que para ter a destreza ela precisava praticar, né? E aí, naquele momento, uma mãe ou de repente um pai sem paciência, ansioso, com pressa ou com dificuldade de lidar com a sujeira, vai lá e arranca o negócio da mão da criança e diz: me dá aqui que eu faço. E aí, esse movimento, me dá aqui que eu faço, invalida toda a tentativa da criança de fazer, né? Então, a criança, naquele momento, o que ela vai tirar de lição? Eu não sou boa do que eu faço, não tenho competência, além de, né, usar todas aquelas frases para ela, assim, eu não sei fazer, eu sou burra. E aí a gente carrega essas frases ao longo da nossa vida. E a gente às vezes nem percebe, mas a gente carrega, porque a gente ouve e vai levando aquilo como verdade. Porque quem está falando aquilo para a gente são os nossos pais. Enquanto crianças, são as pessoas que mais a gente confia e mais a gente ama. Então a gente acha que é verdade. Então, de fato, a gente pensa, meu Deus, como eu sou teimosa. Então, quando a gente criança foi treinada para ser perfeita, no fundo, era para ser submissa, não fazer birra, não tentar fazer errado, não tentar fazer do jeito dela, era para ser uma criança que atendesse à expectativa do adulto, que não queria trabalho. Essa é a grande verdade. Então, a gente não foi criado para ser perfeito. A gente foi criado para não tentar, para não se sujar, para a gente ficar paradinha e que as pessoas fizessem da gente o que elas quisessem. A gente foi treinada a isso. Pode parecer que não adianta brigar com as mães de vocês ou com os pais, porque claro que não era a intenção verdadeira, mas no fundo era isso. Ainda era uma criação antiga de repente, de ser uma boa mulher, de servir aos outros, de atender aos outros, de agradar os outros o tempo inteiro. E se eu quero fazer do meu jeito, se eu quero bater o ovo, eu quero derramar e eu quero fazer bagunça, eu não estou agradando os outros. Então, essa perfeição é uma forma de mascarar uma submissão, tá? Eu não estou aqui para dizer que todas as pessoas passaram por isso e nem que isso é uma verdade absoluta. Mas essa é uma análise de boa parte do que eu recebi das minhas pacientes, do que eu entendo da minha criação e fazendo, né, casando isso agora com o mundo adulto e profissional que a gente vive, certo? Então tá, vamos lá. Se hoje nós, adultas, vindo dessa criação de ser perfeita, como que a gente vai tender a se comportar nas situações onde a gente não tem domínio? Pensem um pouquinho. Vocês vão fazer algo que é diferente. Vão fazer algo que vocês não estão acostumados a fazer. Algo que é desafiador. Pensando que fomos criadas nessa coisa de ser perfeita. Seja perfeita, minha filha. Faça tudo certinho. Qual vai ser a nossa tendência a se comportar? A gente vai ser mais passiva. A gente não vai querer errar. A gente vai se cobrar ao extremo para fazer da forma mais certa possível sem errar. A gente não pode jogar a aveia e o ovo para fora do prato.
mesmo que seja a primeira vez. Mesmo que aquilo talvez a gente não tenha competência ainda, a gente vai se cobrar para não fazer errado, né? Então a gente vai ser mais passivo, não tão proativo quanto a gente gostaria, a gente vai ter medo, a gente vai ter ansiedade, a gente vai estar muito mais preocupado em agradar a expectativa do outro e não fazer aquilo do nosso jeito, ou a nossa maneira, ou que nos atenda, mas para atender o outro. Então tudo isso, sem que a gente pense, a gente vai reproduzir. Por isso, de novo, reforça a importância do autoconhecimento, para ver até que ponto aquilo me serve ou não me serve. Porque se não me serve, a gente precisa começar a questionar aquilo que a gente reproduz, tá? E aí, o mais interessante, e aí é legal assim, ó, porque eu fui criada um pouco mais solta, né? Então, a minha família é uma família, tipo, a minha mãe, minhas tias, minha avó, a gente fala muito sobre o passado. Eu venho de uma família um pouco mais feminista mesmo, então a gente sempre teve mais essa liberdade de ousar, de xingar, de falar palavrão, mas ainda assim eu tinha que ser exemplo. Então, eu era muito boa aluna, sempre fui muito boa aluna, não porque eu tinha que ser, eu gostava, sempre gostei de estudar, então nunca foi um problema para mim, mas eu não podia ser metida. E aí, de novo, olha a ambiguidade, a que ponto nos leva, né? Porque se eu sou boa e sou perfeita, eu provoco mal porque eu sou metida. Olha só a loucura que é na cabeça de uma criança, né? Das meninas. E adulta, a gente cresce com isso, a gente continua reproduzindo. Então, eu tenho que ser perfeita, maravilhosa, mas eu não posso ser tão perfeita, tão maravilhosa, senão eu tiro o lugar do outro. Então, eu tenho que me encolher. Aí a gente vai, luta, 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 daqui a pouco a gente se encolhe, se encolhe, se encolhe. Normalmente, esse é o movimento que eu vejo no consultório. E aí, tudo isso é permeado por um monte de dificuldades emocionais. Porque quando eu tô na luta, eu tô empolgada, eu tô feliz, daqui a pouco vem a culpa. Porque tá errado, porque eu não posso fazer isso. Ou se eu erro, já vem assim, fracassei. Tá tudo errado, eu não atendi a expectativa. Se o outro me olha e me chama de metido, ou diz que eu tô fazendo o que eu não deveria fazer, ou me mostra um ponto errado, pronto, eu abandono tudo. Então é uma luta gigantesca, uma luta interna nossa pra gente conseguir manter o processo, manter a consistência. Então, quando vocês se propuserem a fazer algo e não conseguirem até o fim, não se culpem. Vocês só foram treinadas a não fazer isso. Mulher foi treinada a ser perfeita e chegar no fim e vencer como a Barbie. Um troféu. Alguém vai te dar o prêmio. Mas a gente não pode lutar, porque enquanto a gente luta, se dá certo, nos xingam. Nos mostram, ai que feio, ai que metida, ai que isso. E se der errado, ai, olha só, tu não é boa o suficiente. Então, gente, a gente precisa ter consciência de se pegar leve, porque é muito duro. Então tá, agora eu preciso que vocês me digam. Faz sentido que a gente foi criada para ser perfeita? E se faz sentido que a gente foi criada para ser perfeita entre aspas, né? Mas assim, uma perfeição para ser boazinha, para não dar trabalho, para agradar os outros, para não se sujar, para não atrapalhar. Se a gente foi criada para ser perfeita, vocês concordam comigo que a perfeição que a gente aprendeu a executar para agradar os outros não te leva ao resultado profissional que a gente busca? Porque se lá no início eu alinhei com vocês o que precisamos fazer para a empresa ser bem-sucedida, ou um negócio nosso ser bem-sucedido, para que a gente ganhe bem, a gente precisa se posicionar, a gente precisa direcionar pessoas, a gente precisa corrigir pessoas, ou seja, eu preciso estar à frente. E se eu estou à frente, as pessoas me questionam o tempo inteiro se aquilo está certo ou não. Normalmente, pessoas não gostam de ver mulheres tomando decisões. E aí eu falo isso por experiência própria, não vou ser hipócrita, existe machismo, inclusive dentro da empresa. Eu já tive funcionário que eu tinha que mandar o James falar as coisas para ele, porque ele não aceitava que eu falasse. Olha só. Então, é claro que uma mulher na frente, tocando o seu negócio, ela vai ser questionada por cliente, ela vai ser questionada por funcionário. E não só funcionários homens, né? Mas funcionárias mulheres também. Mas será que é isso mesmo? Mas será que tem que ser assim? ou mais ainda, se eu corrijo algo, as pessoas não gostam de ser corrigidas. Então eu tenho que bancar essa posição. Ah, mas tu é malvada. Ah, mas tu é durona. Ah, mas que feio, tu não é boazinha. Aí cai de novo lá naquele negócio. A gente não foi criado para ocupar esse lugar. A gente foi criado para agradar. Aí eu preciso pensar, eu preciso ser estratégica, eu preciso criar bons planos. Mas se dá certo, vão me criticar porque eu sou metida? Vão me criticar porque eu acho que eu sou boazona, tem que ser sempre do teu jeito? Entende? Então a gente precisa escolher um caminho, porque o que a gente foi ensinado para fazer não vai dar certo na empresa. Não vai dar certo. Vocês concordam que não vai dar certo? E aí vamos voltar lá à frase, né, que eu li na camiseta, que eu achei legal. Só vive o propósito, aquela missão de vida, aquele brilho no olho de fazer o que ama, meu Deus, é isso que eu queria fazer. Só vive essa parte glamourosa quem suporta o processo. E o processo é isso. Toda essa dificuldade que a gente vivencia, de ter que errar, de ter que persistir no erro, de ter que ouvir um monte de cobrança, de se sentir culpado o tempo inteiro, de se questionar se tá certo, de ficar enfim, caos, né? Vida feminina é esse caos. Se para eu viver a parte boa, eu preciso vivenciar todo o processo, significa que eu não posso desistir. Eu preciso executar até o fim. E executar até o fim significa que eu vou errar muito mais vezes do que acertar.
eu só vou acertar no fim. Eu não vou acertar no início. Então, para eu seguir o processo, eu preciso suportar o erro. E aí entra outro ponto muito importante. Por exemplo, a Alice está fazendo panqueca comigo, amassando a banana, fazendo uma panquequinha. Se a Alice derrama a banana, derrama a aveia, derrama o ovo, ela errou. Pode ser que ela tenha errado, pode ser que, né, tenha saído fora ali digamos assim, do esperado dela. Contudo, ela não tem competência ainda. Se a gente pensar em funcionários nossos, muitas vezes eles não têm competência. Ou mais ainda, às vezes a gente se propõe a fazer algo, a gente ainda não tem competência. A gente vai errar. Como que eles vão acertar a bater um ovo e uma aveia junto sem derramar? Como que vocês acham? Ela vai acordar um dia e vai dizer, pronto, agora estou pronta. Hoje eu senti que eu acordei pronta. Agora eu vou bater o ovo e vai dar tudo certo. É assim que funciona? Como que a Liz vai bater o ovo com a aveia e com a bananinha sem errar? Praticando. Não tem outra forma de fazer isso. Ela vai ter que praticar muitas vezes até ela ter domínio. Isso significa que ela vai errar muitas vezes até ter domínio. E aí entra a procrastinação. Porque quando a gente erra uma vez, erra outra, a gente já desmotiva, a gente acha que tá dando tudo errado, a gente acha que a gente não tem competência, a gente trava, e aí a gente não quer mais sair da posição. Não, vou ficar quietinha aqui porque tudo que eu faço está errado. Vou ficar por aqui mesmo porque eu já entendi que não é o caminho, porque, sei lá, o universo está me dando exemplos de que está dando tudo errado. Quando, na verdade, não está dando tudo errado. Erros, obstáculos, não significa fracasso. E isso é outro ponto que a gente precisa desconstruir, que a gente aprende, de alguma forma a gente aprende na infância, que é mais uma cobrança. Erros, obstáculos, problemas, imprevistos, são situações normais. Normais do processo. Não tem processo sem isso. Não tem luta sem suor. Isso seria o suor da luta. Não existe luta sem suor. Mesmo que lute dentro do ar-condicionado, não tem como eu lutar e vencer uma luta sem suor. Não existe. Não tem como eu fazer algo e não dar nenhum erro. Não existe isso. Isso está na nossa cabeça de, sei lá, de ser perfeita de Barbie. Não existe. Não existe. Faz sentido, eu tô sendo muito dura. Porque racionalmente a gente sabe que não existe. Mas quando a gente entra na cena, a gente quer que seja assim. Essa coisa utópica, né? E aí, então, a gente tá fazendo errado, a gente desistiu, procrastinou, enfim, não posso errar, se eu tô errando é porque eu sou incompetente. Se eu sou incompetente, eu preciso desistir e achar outra coisa que seja da minha competência, porque eu já vi que isso eu não sou boa. Aí a gente desiste disso e vai para outro projeto. Aí a gente tenta, começa a dar errado, começa a vir a pressão, tá errado de novo, não dá certo, não é isso aqui, não é ainda. Eu preciso achar o meu propósito, eu preciso sair procurando o meu propósito, porque quando eu encontrar o meu propósito, com certeza vai ser lindo, eu vou simplesmente acordar e tudo vai dar certo. Não, para de ser louca, igual a Márcia Sensitiva, eu amo aquela mulher. Para de ser louca. Não é o propósito, ele não tá escondido te esperando ser encontrado. O propósito é aquilo que faz sentido para ti e que muda ao longo da vida. Muitas vezes muda. E tá tudo bem. E de novo volta a frase, a maravilhosa frase. Só vive o propósito quem suporta o processo. Ou seja, depois de tentar muito, é que eu vou sentir prazer no final, porque aí eu conquistei. O propósito pode ser a nossa grande conquista. Agora eu tô conseguindo viver o meu propósito, porque eu conquistei, eu construí. É igual um casamento. Até dar certo, dá muito trabalho. A gente pensa em desistir 85 vezes, talvez 85 milhões de vezes. Mas um relacionamento para dar certo e a gente curtir a parte boa é uma construção. E aí eu pergunto para vocês, quanto tempo do dia a dia de vocês constroem? Ou vocês ficam se criticando, não tá dando certo, eu vou para outra, agora vou procurar aquilo e aquilo não deu. Entende? Aí a ansiedade toma conta e tá tudo errado, e não é assim, não deveria, porque deveria ser mais fácil. Não deveria ser mais fácil. Porque a competência, o resultado positivo vai vir do processo, da consistência, da luta. Quer ver uma coisa óbvia, que é o resumo de tudo que eu tô falando, e aí eu prometo que eu termino. Óbvio. Vou fazer um bolo, vou aproveitar o bolo de banana, já que ele já amassou a banana, já jogou a aveia, fez uma lambança, a massa já tá pronta. Vou assar um bolo de banana. O bolo de banana precisa ficar no forno 40 minutos. Eu deixo 15. O bolo não vai ter estrutura. Aí eu vou dizer, pô, que bosta de bolo. Olha que bolo ruim. Horror. O bolo deu errado. Aí eu pergunto para vocês, o bolo deu errado, o bolo é ruim, o bolo realmente é uma bosta, porque é culpa do bolo, ou porque eu não respeitei o processo? Não preciso responder, né? Então, antes de se julgarem incompetentes, antes de acharem que não é o caminho certo, questionem
Vocês respeitaram todo o processo ou vocês só estão abandonando antes o projeto? Porque pode ser que o resultado esteja logo ali, mas ele vai precisar de um pouquinho mais de sujeira, um pouquinho mais de suor, um pouquinho mais de tentativa, um pouquinho mais de erro para desenvolver a habilidade. E eu tô falando isso para vocês, eu não tô ensinando vocês porque eu sou maravilhosa. Eu passo por isso todos os dias na minha vida, todos os dias. E eu passo muito, porque claro, eu sei, né? E aí é uma coisa assim que a gente já tá se encaminhando para o fim. Fechando tudo isso, vocês vão dizer assim: "Ah, João, mas isso tu tá falando, mas assim, é muito difícil conseguir romper com esses padrões que a gente vivencia na infância. Tu tá falando, mas é muito idealizado, não tem como romper". É verdade, é muito difícil mesmo. Eu concordo que é muito difícil. Eu sou trabalhada na terapia. Eu faço terapia, sei lá, mais de 10 anos. Todo dia eu luto com isso. Porque provavelmente essas crenças, elas nunca vão deixar de existir, porque eu ouvi uma vida inteira. Eu sempre ouvi. A questão não é sobre o que eu ouvi, é sobre o que eu vou fazer com isso. E mais ainda, não só deixar de executar, como eu vou romper esse ciclo e não vou passar para minha filha. Hoje a minha filha, ela fez uma coisa que eu achei tão bonitinha, mas mostra pra gente se policiar. Ela tava brincando, agora ela tá na fase que ela começa a reproduzir o que ela vivencia, assim, tudo ela vai dando sentido na brincadeira, então ela pegou a bonequinha, botou no travesseirinho, tapou a bonequinha pra dormir, deu um beijinho na testa, eu já tava derretida vendo ela fazer isso. Aí tá, a bonequinha dormiu, ela pegou a bonequinha, saiu com a bonequinha, porque a bonequinha já tinha acordado, suponho eu, e ela saiu andando com a bonequinha, e aí ela falou assim pra bonequinha: "Tá fazendo merda". Aí eu achei um sarro, porque eu falo isso pra ela. Aí eu assim: "O que foi, filha? O que a bonequinha fez?". Aí ela assim: "Tá fazendo bagunça, tá fazendo merda". Eu espero que ela ainda não tenha ouvido e reproduzido de forma traumática, que seja só uma expressão. Fico feliz que ela esteja falando só o palavrão pelo palavrão e que ela não tenha introjetado que ela tem que ser submissa. Que ela não pode fazer bagunça, porque ela pode e deve fazer bagunça. É através da bagunça que ela vai aprender a organizar, que ela vai aprender a executar com mais destreza as coisas. Então, olha só, como a gente vai falando. Isso eu ouvia da minha mãe, essa é uma expressão da minha mãe. O que tu tá fazendo merda aí, guria? Então, a gente reproduz. Então, a importância de ser trabalhada na terapia é ter essa consciência. Ah, Ju, mas eu não faço terapia, então não serve para mim. O que tu está falando serve. Basta que tu tenha mais autoconhecimento, tá? Só que aí entra um outro ponto importante. Ah, eu entrei nesse mundo do autoconhecimento. Vou começar a prestar atenção agora, vou me desenvolver, vou tentar entender as minhas emoções. E aí eu vou lá e faço um curso. 3 dias de imersão. Pronto, agora tudo vai dar certo. Para de ser louca de novo. Ó, Márcia sensitiva, para de ser louca, não vai dar certo. Porque é uma construção. Não é um curso de 3 dias, não é um vídeo que a gente assiste, mas é todo dia a gente poder ter contato com isso e desconstruir aquilo que não serve pra gente. Porque não serve. Todo esse aprendizado de perfeição que a gente teve, nada mais é do que a gente pegar o caminho que nos leva para o lado oeste e querer usar ele para ir para o sul. Não vai chegar. Não vai chegar. Sinto te informar, não vai chegar. Não vai dar certo. Não vai dar certo porque tu fez errado. Não vai dar certo porque não é aquela receita. Não é aquela receita. É a mesma coisa do que o bolo não vai dar certo se tu tirar antes. Não é porque o bolo é ruim. É porque não é aquele caminho. Então, tarefa de hoje. Eu preciso que vocês pensem o que vocês querem ter de propósito. Qual é o propósito que vocês visualizam? O que vocês amam fazer? E que vocês desistem o tempo inteiro. O que vocês querem lá no fim vivenciar? E aí, montem qual é o processo para chegar lá. Definam pelo menos 5 passos desse processo. E aí, agora entra a parte legal, né? Vamos ser adulto. A gente precisa ser adulto. Usar a razão do adulto e não o medo da criança submissa. Como adulto, levando esses 5 passos. Dos 5 passos, vamos que chato. Desses 5 passos, o que vai acontecer de errado neles? Ai, Ju, tu já tá agorando o meu negócio. Não tô agorando, vai acontecer. Vai acontecer. E é importante, às vezes, que aconteça, porque quando dá errado, nos exige uma nova competência. Então, a gente só progride com o erro, né? Ou não, a gente pode se encolher também e abandonar, e aí, né, escolha nossa. Mas definam 5 passos que vocês precisam passar neste processo e o que vai dar errado em cada um. Tenham clareza disso. Clareza. Feito isso, vai pegar o primeiro passo, bate um print e bota na tela do celular. Todo dia que acordar, olha lá a hora, pá, passo 1, estou nesse passo. Ah, mas aconteceu tal coisa, mas eu tô me sentindo mal, não sei o quê. Vai lá, abre o teu celular. Quando tu abrir o teu celular pra botar uma música que eu vou te ensinar, tu vai abrir o celular. Ah, mas tá aqui, ó, eu disse que isso ia acontecer. Ah, tá, então é normal, não é um erro meu. Vai resolver? Não. Mas vai ser uma possibilidade de não te fazer desistir, porque tu vai te dar conta que não é responsabilidade tua, que tu só tá tentando ser perfeita. E quando tiver naqueles dias piores, procrastinando, achando que nada vai dar certo,
Ah, tô deitada, que aí é bem comum, né? Cena de mulher procrastinando. Tá lá jogada na cama, no celular, ou vendo TV e não quer sair, não faz nada. Pega o celular, já lê ali o passo que tá, inclusive, já dá na tua cara. Mas você vai pegar o celular e você vai botar uma música no YouTube. Ah, porque eu ensino todas as pessoas que eu atendo a ter uma playlist já no Spotify, né? Tem o Spotify, já tem playlist melhor, bota rodar a tua playlist. Se não, tu vai montar, vai pegar uma música que faça sentido para ti, que te energize. Tu vai botar música. Automaticamente, aquilo já vai dar uma mexida no teu bem-estar, tá? Já vai ficar melhor. Vai resolver o teu problema? Não, mas tu vai te levantar mesmo assim, tá? Bota música e sai ouvindo a música. Ai, não tem nenhuma música, não sei. Sei lá, bota uma palestra motivacional, bota uma coisa lá, uma poesia, faz uma prece, depende do que vai funcionar para ti. Bota alguma coisa que te tire dessa, sabe, desse vitimismo, dessa coisa de ficar jogado. Bota algo que faça sentido, bota uma prece. Tá, levantou, mas assim, eu tô sem força de me mexer. Tu não vai esperar simplesmente tu estar pronta, porque a prontidão não vem de um dia para o outro. A gente não acorda pronto. Uma vez eu estava falando com meu enteado, meu marido tem um filho, e a gente estava conversando, e ele estava reclamando, assim, que ele não... Estava entediado, ele não tinha nada para fazer. Eu disse, por que tu não faz tal coisa? Ah, não sei fazer. Ah, mas faz mesmo sem fazer. Não, eu vou esperar até chegar na hora lá. Eu assim, sim, mas aí até chegar na hora, quantos anos tu vai ter? Ah, lá pelo meus 18. Tá, então no dia do teu aniversário, no dia antes, tu vai dormir, e tu vai simplesmente acordar, e tu vai estar pronto. Isso eu tô falando com ele é adolescente. E ele olhou para mim e riu assim. Não, ele sabe que não. Se um adolescente sabe que isso não existe, por que a gente ainda insiste em achar que existe? Então tu vai te levantar, bota uma música que te empolgue, pega essa playlist, normalmente eu tenho minha playlist de motivação da Ju, aí tem várias músicas, daqui a pouco eu ouço uma música que faz sentido, eu já jogo lá dentro da minha playlist. Então, nos momentos mais difíceis, bota a música que vai te levantar, bota um quadro visual ali na tela do celular, pode ser essa do passo a passo, que te lembre que tá tudo bem. Se tu fizer isso 3 vezes, garanto pra ti, mas faz. Vence a procrastinação 3 vezes fazendo isso. Eu duvido que ela entre em cena nos próximos 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses. Não vai, ela vai sumir. A procrastinação vai te deixar em paz por um bom tempo. Até que daqui a pouco a gente vai ter outra crise de ansiedade, vai estar louco de novo, ok, faz parte, somos mulheres, a gente se cobra o tempo inteiro, mas ela vai dar uma trégua. E é essa trégua que a gente precisa para vencer essa barreira que está nos travando. E eu acho que é isso. Faz sentido tudo que eu falei? Deu para entender? Serviu para alguma coisa? Porque se serviu, fechamos aqui. E aí eu encerro, agradeço a presença de todos vocês. Se vocês curtiram, se fez sentido, se ajudou de alguma forma, já aproveita e manda para as outras mulheres que estão paradas, que estão travadas, estão procrastinando, que precisam ouvir isso, nem que seja um chacoalhão, nem que seja a minha imitação da Márcia Sensitiva dizendo para de ser louca, porque de fato a gente é louca, né? E se vocês quiserem me ajudar, mandem em direct, me dizendo outros temas legais. Michelle comentou aqui que sim, a gente precisa ser dura. Sim, a gente precisa ser dura. Não é dura de ser ruim, a gente associa a firmeza a ser ruim. Eu vou contar até um exemplo que aconteceu comigo ontem. Tive uma situação na empresa, anteontem, estava lá, corrigi, uma funcionária estava fazendo pastel, eu fiz uma correção, e eu vi nitidamente que ela não gostou da correção que eu fiz. E ela foi grosseira comigo. Eu achei que ela foi grosseira, não gostei do jeito que ela falou comigo naquele momento. E eu fui embora muito incomodada, assim, eu fiquei muito chateada. E aí eu entrei na hora, entrei no vitimismo, porque tu vê, porque eu me esforço tanto, porque eu faço tudo para atender elas, não sei o que, tu vê que ela é grossa comigo, porque barará, porque eu não tenho valor, porque eu não me respeito. Olha só, aí comecei a pirar. E fiquei ansiosa mesmo de não conseguir dormir. Beleza, no outro dia, vida que segue, aí eu atendi uma empresária, né, fiz o atendimento dela, e ela comentou comigo que ela estava tendo um problema com uma funcionária já na outra semana, e eu tinha dito que tu precisa conversar com ela, precisa dizer para ela tudo que está te incomodando, precisa alinhar algumas coisas e precisa dar limite, porque algumas coisas que ela está fazendo eu acho que ela não tem consciência, e o que ela tem consciência ela não está entendendo que não pode ser feito. Ninguém falou que não pode. E aí foi muito engraçado, porque eu tinha que fazer isso quando é funcionária. E aí a gente fica naquilo, existe essa luta interna. Meu Deus, se eu falar, ela não vai gostar, porque aí pode ser que ela vá embora, porque eu vou perder funcionário, porque, meu Deus, como que eu vou fazer se eu perder funcionário? Vou ter que abrir processo seletivo de novo, de repente deixa quieto, fez só a primeira vez. Olha só, tudo isso na minha cabeça. Aí eu atendi essa empresária, e ela falou assim pra mim, Ju, eu chamei a menina pra conversar, que nem tu me falou, porque ela não conversa com ninguém, ela também não gosta. Bem tipo de mulher que eu tô comentando hoje, assim. E ela falou, Ju, eu chamei ela, fiz a minha lista, eu escrevi no caderno, que eu ensino as pessoas a escrever. Ela escreveu tudo no caderninho dela, e ela, eu chamei a menina para conversar e falei tudo o que eu queria ter falado. Eu, sim, e como que foi? Ela, sim, foi maravilhosa, a menina chorou um monte, entendeu, mostrou o lado dela, eu fiquei até com pena dela, porque eu tava julgando o comportamento e não era aquilo.
Foi maravilhoso. Tu acredita que ela melhorou um monte? Eu sei que ela melhorou um monte, é óbvio que a menina melhoraria um monte e a dona se sentiria muito melhor, então ela pegaria menos no pé, a relação iria ficar melhor e, consequentemente, a menina vai vender mais. Quando ela me falou aquilo, eu pensei, Juliana, por que tu não aplica o que tu ensina os outros a fazer? Então tu vai sair daqui, tu vai pegar o caderninho, já que eu tava procrastinando para fazer o que eu precisava fazer, que era conversar com a minha funcionária. Peguei o caderninho e comecei e eu já tinha chamado, né? Tanto que ela bateu aqui em casa, eu tava aqui em casa no escritório, ela bateu, eu falei, ó, senta aqui, espera um pouquinho. E voltei, né, pro escritório, fechei a porta, escrevi tudo que eu tava engasgado que eu queria falar. E eu sentei com ela e conversei, e foi ótimo. Foi maravilhoso. E ela falou, Ju, e aí, claro, eu tenho certeza que ela não falou o que ela falou, tendo a intenção de me machucar. Ela falou por defesa dela, porque ela também é uma pessoa que tem as suas dificuldades e que não gosta que chame atenção. Porque quando chama atenção, mostra que ela erra. E quando ela erra, entra toda essa coisa, porque eu não sou perfeita, porque eu não sou boa o suficiente. E ela falou, tu falando isso, parece que tudo que eu faço tá errado. Eu falei, não, não é tudo que tu faz. Isso que tu fez tá errado. E eu preciso te corrigir. Não porque tu é uma pessoa ruim, mas para tu melhorar cada vez mais. Sim. E eu preciso que isso seja feito, porque precisa atender o que o cliente quer, não é do teu jeito, é do jeito que o cliente pede. Então, esse é só um exemplo para trazer para vocês, mas eu precisei ser firme, eu precisei lutar com o meu lado mulher, de tentar ser perfeita e agradar todo mundo. E no fim, a funcionária me falou, obrigada por isso, eu vou começar a conversar mais. Porque ela também se fecha e não fala o que ela gosta, tipo, como ela gostaria que fosse feito. E eu falei, fala, precisa falar, porque numa relação, numa empresa, a gente constrói, né? Então é falado. E é isso. A Rose falou que já tá motivada, que bom. Que bom que deu uma animada, assim. Eu estou berrando, inclusive, aqui, né? Bem louca. O Carlos falou que faz isso todo dia pela manhã, de botar música. E realmente nos energiza, né, Carlos? Eu não tenho toda essa disciplina de botar, mas pelo menos eu boto quando eu tô, não quero fazer nada. Normalmente eu boto para me centrar. Então tá, acho que agora é isso. Se tiverem dúvidas, alguma coisa, mandem pelo direct. E gostaria de receber sugestões de vocês também do que mais falar, tá bom?